E depois de um tempo voando pelo espaço, o Robert com o Marcos pressentiram de um mundo que seria explodido por um garoto que estava fazendo uma bomba. E o pessoal foi rapidamente para lá. E o Robert disse que ele lidaria com isso. E ele se teletransportou até onde o garoto estava. E ele acabou impedindo o garoto de acionar aquela bomba. E disse que era para ele ir para fora. E gritar para todo mundo também. O garoto não entendeu muito bem o que ele quis dizer. E o Robert começou a fazer pegar fogo por lá. E o garoto saiu correndo quando viu que o Robert produziu fogo do nada. E começou a fazer incendiar o resto da escola. E todo mundo saiu correndo para fora. E quando todo mundo saiu, o Robert apareceu. E ele disse que era para ninguém sair de lá porque ele tinha que falar com todos eles, que eles eram culpados de uma coisa horrível que estava prestes a acontecer se ele não impedisse. E as pessoas não entenderam muito bem e falaram para chamar a patrulha dos cães geniais. E alguém chamou e Robert disse que não iria precisar, porque uma coisa que eles fizeram que foi terrível foi acabar desprezando e menosprezando uma pessoa genial e falar coisas horríveis para ele que quase custou o mundo deles todo. Ninguém estava entendendo nada. Daí, de repente, chegou uns cães, uns voando em uma nave e outros chegando de carros, e falaram qual era a situação. E disseram que viram esse homem incendiando a escola e estava falando para ninguém sair de lá. E daí os cães chegaram lá falando que ele seria detido e que não era para tentar resistir. E o Robert disse que eles precisavam ver uma situação muito preocupante. Só que aí não deram tempo para ele falar e lançaram uma rede que envolveu todo o corpo dele. E o Robert acabou explodindo a rede e todo mundo se assustou com isso. Daí começaram a apontar armas para ele. Só que o Robert disse que era para eles verem o que insultar uma pessoa genial e fazer ela se sentir rebaixada pode custar. E o Robert acabou levantando a escola toda com telecinese e despedaçou toda ela e jogou os pedaços ao redor para que ninguém saísse. Todo mundo se assustou com isso. E os cães começaram a apontar as armas para ele e falar para ele parar. E daí ele falou para olharem o que tinha lá no fundo. E um foi checar e viu uma máquina estranha. E o Robert disse que era uma bomba tão potente capaz de destruir o planeta todo. E estava embaixo dessa escola. E foi projetada por esse garoto que todo mundo ficava desprezando ele, menosprezando. E falando coisas horríveis. E os cães perguntaram para aquele garoto se isso era verdade. E ele começou a chorar e disse que era. Ele estava prestes a acionar aquela coisa que era para explodir o mundo todo. E todo mundo se assustou quando ouviu isso. E perguntaram para ele por que ele faria uma coisa horrível dessa. E ele disse que foi os colegas dele que falaram para ele fazer. E não entenderam muito bem, os colegas disseram que eles nunca disseram nada. Só que aí o garoto disse que todo dia na escola que ele chegava, querendo só estudar, as pessoas viviam se afastando dele e disseram que ele não prestava para se encaixar com eles. E viviam insultando ele constantemente. E disseram que ele seria melhor se deixasse de existir, que ele acabasse logo com o mundo todo dele, que ele morresse e que ele acabasse com tudo. E foi o que ele fez. Ele construiu essa bomba para acabar com o mundo dele e com todos. E quando ouviram isso, ficaram assustados. Eles disseram que não poderia ser verdade. Mas aí uns cães voltaram de lá e disseram que aquela bomba realmente, pelo projeto que ela foi feita, ela tinha capacidade de destruir boa parte de uma área do mundo, o que ocasionaria o colapso do resto do planeta. Sim, isso realmente destruiria o mundo todo se ele ativasse. E o pessoal se assustou quando ouviram isso. E as pessoas que tinham falado as coisas para aquele garoto disseram que ele só estava brincando, que não era para ele levar isso tão a sério. E ele disse: não, vocês todo dia falando, quase toda hora, para mim fazer uma coisa dessa. E vocês ainda dizem que estavam brincando, mas era só palavras, você não deveria ter levado tão a sério. Mas o Robert disse que palavras são as armas do mundo emocional. As pessoas, quando são feridas emocionalmente, podem acabar fazendo coisas. E o que ele fez foi o que vocês pediram. Ele já estava emocionalmente destruído, apesar de ser um grande gênio. Vocês machucaram ele emocionalmente e falaram que isso não tinha nada a ver. Só que o Robert disse que palavras são como facas no mundo emocional das pessoas. Quando você fala uma coisa que fere, é como fazer um corte num braço, que não é tão fundo, mas quando você faz lá isso constantemente, apesar de um corte não ser nada demais, mas quando se faz outros e outros, a pessoa sangra até morrer. E é isso que vocês fizeram com ele. Foram machucando ele, ferindo com palavras, até que ele chegou a esse ponto. E agora ele está precisando de ajuda. E vocês praticamente estariam quase
perder tudo por causa de brincadeiros que vocês chamam que são inofensivos. E começaram a chorar e disseram que eles não queriam fazer isso. Só que aí os cães disseram que já basta. E perguntaram para os cães se tinha como reparar a escola. E o Robert disse que não precisava se preocupar com isso. E fez sinal para o Marcos. E a escola foi restaurada. E todo mundo se assustou e perguntou como foi que isso aconteceu. E o Robert disse que tinha um amigo que podia restaurar qualquer coisa. E os cães pegaram os pedaços das bombas e disseram que iriam levar. Mas aí o Robert perguntou com relação ao garoto que iria fazer. Daí disseram que como ele era um grande gênio, eles vão acabar cuidando dele. E ele pode ser um assistente junto com eles se ele quiser. E ele disse que topava, que ele já não queria mais viver no meio dessas pessoas, já que cachorros são bem mais fiéis e amorosos do que essa gente. E as pessoas ficaram sem dizer nada quando ouviram isso. E os cães levaram ele numa nave e pediram para o Robert acompanhar ele. E pediram para chamar esse outro amigo dele também, que restaurou tudo. E o Robert disse que não era para falar em nada com relação ao que aconteceu hoje aqui. E o Robert foi com os cães e chegaram até um local que foi projetado para os cachorros e só algumas partes para as pessoas. E o Robert viu lá vários instrumentos tecnológicos que foram construídos por eles. E chegou o Marcos lá e viu e ficou impressionado com tudo que eles fizeram por lá. E perguntou o que era essa patrulha que eles faziam. E os cachorros disseram que eles são cães que têm uma inteligência bem mais evoluída que as pessoas daqui. E eles trabalham com seus instrumentos e tecnologias para ajudar as pessoas e cuidar delas, como elas cuidaram deles quando eles eram filhotes. E eles nunca se depararam com uma situação de alguém que precisava tanto de ajuda e carinho como esse garoto. E eles ficaram vendo por lá e viram várias construções deles. E perguntaram pro Marcos e o Robert sobre quem eles eram e o que eles faziam. E eles contaram tudo sobre eles, sobre eles serem heróis que ficavam viajando por inúmeros mundos, cuidando deles. E depois que eles acabaram, os cães ficaram impressionados com toda a história deles. E disseram que toda a vida deles, eles já viram tanta coisa. Eles nunca imaginariam que ouviriam uma coisa desse jeito. E eles disseram que já tinham que ir, o Robert com o Marcos. Mas aí os cães perguntaram se eles enfrentassem outra situação que pudesse ameaçar o mundo inteiro. Será que teria alguma chance deles poderem se comunicar? E o Marcos disse que era só chamar o nome dele, Marcos o Colossal, ou Robert, o emissário da destruição, que eles têm o poder de saber quando alguém chama eles, que é o poder da menção, e eles poderiam se teletransportar rapidamente até esse mundo. E eles acharam incrível isso. E o Marcos pediu para o Alex uma coisa lá para entregar para eles. E o Marcos entregou para eles lá um projeto de uma máquina de teletransporte que pode garantir que eles possam construir e se teletransportar para qualquer lugar para chegar bem mais rápido para ajudar nas situações. Isso pode ajudar bastante eles. E pediu outra coisa que é uma máquina que pode monitorar várias partes do mundo que eles podem construir. Ele entregou o projeto que pode garantir com que eles possam ter uma melhor visão das áreas e sobre os problemas que estão acontecendo, para eles poderem ter mais eficiência no trabalho. Eles agradeceram muito por isso, e o Marcos com o Robert foram para a nave e seguiram em direção ao espaço. E o Gabriel disse que isso era incrível, animais que falam que ainda são bem inteligentes, e isso é novidade para ele. E o Marcos disse que tem tanta coisa no multiverso que ele ficaria impressionado, e ele disse que pelo que ele já ouviu, ele já tá, mas que presenciar uma coisa dessa é incrível. E ele disse que qualquer dia vai querer adotar um cachorro desses para ser companheiro dele.